Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar, infelizmente, sobre um possível caso de corrupção dentro do Vasco da Gama envolvendo Alexandre Campelo e o Wehrli que teve o seu contrato renovado em 2019 por mais 4 anos e ali o seu valor salarial aumentado para R$300 mil. Na época, quem ganhava esse valor eram o Martin Silva e o Maxi Lopes. E colocar os dois jogadores recebendo o mesmo que o Wehrli realmente coloca alguma coisa ali em dúvida e algum conflito começa a ser gerado. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Um caso aí, denúncia praticamente de corrupção dentro do nosso clube na era Alexandre Campelo. Falar também sobre Romário. O baixinho se posicionou com relação a tudo isso que aconteceu nesse processo eleitoral do Vasco, falou sobre o atual elenco montado para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e muitos outros assuntos que a gente vai trazer tudo para você nesse vídeo de hoje. Falar também sobre Nicolas, o Cavani do Norte, como é chamado, pode pintar no Vasco da Gama a cada dia que passa. Realmente parece muito que o jogador vai chegar para vestir a camisa do Gigante da Colina e a gente vai falar sobre isso, um novo reforço fechado, falar sobre a vinda do Sarrafiore e muitas outras novidades. Então, torcedor, temos muitas notícias no vídeo de hoje, você não pode perder. Mas antes de começar a falar sobre as notícias do nosso Gigante da Colina, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e hoje eu vou fazer diferente, eu não vou pedir para você se inscrever no meu canal. Tem um novo canal, Vascaíno, e como eu sempre falo aqui no meu canal, Vascaíno ajuda Vascaíno. Então eu não vou pedir a inscrição para o meu canal, mas sim para o canal do Leonardo Moreira, um amigo vascaíno que está começando agora no YouTube. Fica no vídeo, assiste até o final e no final do vídeo, quando esse vídeo acabar, você corre lá para o canal do Leonardo Moreira, se inscreve e fala, eu vim pelo canal do Gigante Vasco, dá uma ajuda, Vascaíno ajuda Vascaíno. E agora o que eu peço para vocês não é a inscrição no meu canal, mas sim no dele. Tranquilo? Então vamos lá, rapaziada, vamos seguir, vamos falar de Vasco da Gama, que é realmente o que interessa nessa tarde de sexta-feira. Primeiro, falar sobre esse bom trabalho que vem sendo feito, né, pelo nosso atual diretor executivo, sendo ele o Alexandre Pássaro. Para vocês terem uma noção, com todas as dispensas feitas, né, de jogadores, dentre eles Neto Borges, Gustavo Torres, Pikachu, Fernando Miguel, diversos outros atletas, Marcelo Alves, Catatal, o que a gente mais viu durante esse período foi dispensa dentro do nosso clube, e dentre todas elas, para vocês terem uma noção, o Vasco irá conseguir gerar ali um lucro não, né, mas vai conseguir fazer com que o Vasco tenha um não gasto de R$20 milhões, no caso uma economia. O Vasco vai economizar com todos esses atletas um valor próximo de R$20 milhões. Realmente muito importante essa reformulação que vem sendo feita dentro do departamento de futebol do nosso Gigante da Colina, que passa muito pelo Alexandre Pássaro e principalmente por ele. E ainda sobre Alexandre Pássaro, ele que na tarde de hoje deu uma entrevista ali ao Globo Esporte, né, uma página aí esportiva, onde ele falou sobre esse momento que o Vasco vive, falou sobre a venda do Thales, falou também sobre a folha salarial, falou até mesmo com relação à renovação do Andrei, que a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Mas com relação à folha salarial, para vocês terem noção, o Pássaro informou que a folha salarial do Vasco na última temporada, quando ele pisou os pés dentro de São Januário, valia R$11 milhões, a folha ali envolvendo tanto os funcionários quanto os jogadores. E para vocês terem noção, depois de tudo que aconteceu, todas as dispensas, todas as reformulações feitas pelo Alexandre Pássaro, a folha hoje, tanto dos funcionários quanto dos jogadores, bate 5,2 milhões, ou seja, diminuiu quase pela metade, e a folha do elenco profissional de futebol vale R$2,5 milhões, ou seja, definitivamente a folha do futebol do Vasco diminuiu, se reduziu pela metade. E a gente vê que definitivamente o problema do Vasco não era os jogadores ruins, aliás, eram sim jogadores ruins, mas passava muito mais por mais gestões que não sabiam gerir, não sabiam ter capacidade, não tinham capacidade para fazer boas contratações, porque definitivamente uma folha do Vasco que valia R$5 milhões e o Vasco conseguir ser rebaixado é um absurdo, enquanto isso a folha desse ano que vale R$2,5 milhões consegue ser até mesmo melhor que a folha do Vasco do ano passado com os jogadores que a gente tinha na última temporada. Então, o problema do Vasco era sim más gestões, um mau departamento de futebol que não sabia gerir e colocar realmente o Vasco no tamanho
que deveria ser sempre no mercado do futebol brasileiro. E com relação também a uma observação muito engraçada que o Pássaro falou aí nessa entrevista coletiva ao GE, ele disse sobre o Thales Magno, né? Falou que no sábado o Thales Magno foi até o escritório do Alexandre Pássaro, né? Assinou o contrato, no caso, na sala do Alexandre Pássaro, e o Pássaro falou para ele, né, para ir inteiramente de preto pro aeroporto quando fosse viajar para Nova York, assinar o contrato com o New York City, ir totalmente de preto, com boné preto, com calça preta, camisa preta e também com o boné enterrado na cabeça para não ser reconhecido, que esse era o grande problema que o Alexandre Pássaro estava muito preocupado, o Thales ser reconhecido e acabar estragando as negociações, né? E ali durante aquele período o Thales até mesmo perguntou se ele iria de óculos, demonstrou a grande preocupação, né, que o Pássaro tinha com esse reconhecimento, deu instruções ali ao Luiz Melo, atual CEO do Vasco da Gama, e para o Thales, para eles ficarem até mesmo no final da fila durante o embarque aos Estados Unidos, e diversos outros motivos que realmente mostram a capacidade que o Alexandre Pássaro tem, as mínimas preocupações que ele tem nessas negociações. A gente nunca viu isso acontecendo dentro do clube. Muitas pessoas aí estão falando que eu estou muito empolgado com o Pássaro. Não é questão de ser empolgado, é questão de a gente ver que agora tem um profissional dentro do departamento de futebol. Pro Vasco que já teve, com todo o respeito, Zé Luiz Moreira e diversos outros passando por esse departamento de futebol do Vasco, a gente vê um profissional capacitado, um profissional que realmente está reformulando o futebol do nosso clube. Tem que aplaudir e tem que sim ficar muito feliz. Mas vamos seguir que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje e falar agora com relação ao Wehrley. O Wehrley aí que na noite de quarta-feira entrou na justiça, né, querendo cobrar quase 9 milhões de reais ao Vasco da Gama por conta de atrasos salariais, atrasos de FGTS e diversos outros motivos, né, cobrando esse dinheiro do Vasco. Além disso, a rescisão na justiça através de pedido judicial. E hoje tivemos a notícia aí que após ali o acordo suspeito do Campelo com a Capa, que inclusive já trouxe notícias sobre isso, agora a nova investigação, o novo alvo de investigação do departamento ali, do Conselho Fiscal do Vasco da Gama e também pelo departamento criado pelo próprio Jorge Salgado para ver o que está acontecendo dentro do clube, o que aconteceu nessas outras gestões. O foco agora está na renovação do contrato do Wehrley com o Alexandre Campelo. O Campelo que fez um contrato de 300 mil reais pelo Wehrley. Na renovação dele ele recebia muito menos que isso, e o Wehrley ali já numa idade avançada renovou com o Vasco da Gama por mais 4 anos e recebendo 300 mil reais todo mês. E para vocês terem noção, durante aquele período o Wehrley passou a receber a mesma coisa que o Maxi Lopes, que eu acredito que naquele momento era um ídolo do Vasco da Gama, e do Martin Silva, que é sim um ídolo do Vasco, acredito que até os dias atuais. Ou seja, o Wehrley foi comparado a grandes jogadores e recebia a mesma coisa que esses grandes atletas. Então realmente tem alguma coisa suspeita aí nessa renovação. O Alexandre Campelo foi ali um presidente que aumentou a dívida do Vasco em quase 300 milhões de reais e tem que investigar sim. Tem que ser investigado tudo que o Campelo fez no Vasco pelos mínimos detalhes, né? Porque essa renovação do Wehrley definitivamente foi uma coisa que traz grande suspeita e que de certa forma entristece muito o torcedor. O clube, além de estar sendo gerido por pessoas, por profissionais que não tinham capacidade, ainda passa por essas situações de suspeitas de corrupção dentro do Vasco da Gama. É uma vergonha o que estavam fazendo com a nossa instituição durante esses últimos 20 anos e principalmente se realmente for confirmado nesses últimos 3 com o Alexandre Campelo sentado na cadeira da presidência. Mas vamos seguir, rapaziada, e falar aqui rapidamente sobre Sarrafiore, que ainda vamos falar sobre Romário, sobre Nicolas, sobre renovação de Andrei. Temos muitas notícias no vídeo de hoje, então vamos correr. Falar agora com relação ao Sarrafiore, o novo reforço do Vasco da Gama, né? O Vasco, pela parte da manhã, anunciou oficialmente o Sarrafiore como o 8º ou 9º reforço do Vasco para essa atual temporada. Um jogador de 23 anos que chega para ser emprestado ao Vasco até novembro desse ano. O Vasco não vai segurar o atleta até dezembro, porque a Série B se encerra no mês de novembro, e esse era o objetivo do clube, fazer com que o Sarrafiore estivesse no elenco até o término da Série B do Campeonato Brasileiro, e com isso também, né, o Vasco vai economizar o pagamento do salário no mês de dezembro. Mas mesmo assim o Vasco não vai pagar a totalidade do salário do Sarrafiore. Foi ali dividido entre Vasco e Internacional. O Inter pagará até mesmo a maior parte do salário do Sarrafiore do que o próprio Vasco da Gama, mas ele chegará ali no domingo no Rio de Janeiro, e na segunda-feira, segundo o próprio Alexandre Pássaro, já estará treinando normalmente com o elenco no CT do Almirante. Chega para compor elenco. O Vasco, segundo o próprio Alexandre Pássaro, tem muitos jogadores de meio campo, como o próprio Gabriel Peck, que pode fazer essa função, o Figueiredo, o MT, mas o Pássaro precisava
precisava, e o Vasco precisava, no caso, de jogadores maiores de 21 anos, jogadores com a passagem de uma rodagem maior, e viu no Sarrafiori essa oportunidade de trazê-lo para vestir a camisa do Vasco da Gama, e inclusive falou, né, sobre a prioridade não, mas sobre a importância do Cano em estar no elenco, porque o Cano foi ali uma peça principal para fazer essa negociação. O Cano conseguiu conversar com o Sarrafiori, trocou ideia com ele para ele vir jogar no Vasco da Gama, entender o projeto que o Alexandre Pássaro está colocando para essa atual gestão do clube, e também Pássaro conseguiu conversar até mesmo com o Vitor Cuesta, um zagueiro aí do Internacional, colheu alguns dados aí, algumas informações sobre ali as atuações do Sarrafiori enquanto jogava pelo Inter. Isso foi importantíssimo ali para concretizar as negociações. Se você quer saber mais sobre o Sarrafiori, eu trouxe todas as notícias, todos os detalhes aí de realmente quem é o atleta. Dá uma olhada, o vídeo que está aparecendo aqui em cima no card para vocês. Um atleta que parece ter sim um ótimo início, teve um ótimo início vestindo a camisa do Inter, infelizmente caiu na sua carreira, mas quem sabe não pode reencontrar o seu bom futebol vestindo a camisa do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, vamos falar agora com relação a Romário. Romário aí acredito que é um dos maiores ídolos da história do Vasco, tá aí acredito que nos top 5, tem estátua em São Januário, definitivamente um cara que marcou história dentro do nosso clube, e o Romário falou sobre diversas coisas aí, deu uma entrevista a um portal de notícias esportiva e falou sobre a eleição do Vasco, falou sobre o Jorge Salgado e falou principalmente sobre esse elenco atual do Vasco da Gama. Primeiro sobre o Salgado, ele falou aí que não tem nada contra o Jorge Salgado, falou que o Salgado inclusive é um vascaíno nato, gosta do Vasco e acredita que as intenções do Salgado dentro do clube sejam as melhores possíveis. Porém, segundo o próprio Romário, ali, ele que inclusive teve no escritório do Levinciano fazendo uma entrevista coletiva, né, para vários torcedores vascaínos, né, milhares de torcedores vascaínos falando que apoiava o Levin, falando sobre esse processo eleitoral, e ele retomou essa conversa aí nessa entrevista com esse portal de notícias. Ele disse que o Salgado perdeu a eleição e que a eleição do Jorge Salgado, onde ele foi o campeão, não foi legítima. Segundo o próprio Romário, na opinião dele, a eleição legítima foi a do Levinciano. A política, infelizmente, atrapalha o Vasco nesses últimos anos. A política do Vasco não é saudável há muito tempo e ele quer que seja o melhor para o Vasco. E se o cara, no caso, o Levinciano foi eleito, ele que tem que fazer valer a eleição. Vasco, a instituição Vasco da Gama tem que fazer valer a eleição do dia 7 e não a do dia 14, segundo o próprio Romário. E ele foi além, falou sobre esse elenco atual do Gigante da Colina, disse que tomara que o Salgado faça um papel legal, faça um bom trabalho à frente do Vasco da Gama, mas pelo que ele tem acompanhado do Vasco atualmente, dos jogos, pelo que tem visto das atuações do Gigante da Colina dentro de campo, as escolhas que o Salgado tem feito, na opinião, são muito ruins. Segundo o Romário, o time do Vasco é ridículo e horroroso. A torcida do Vasco falou, o próprio Baixinho não merece passar por isso tudo que está passando nesses últimos anos, mas principalmente nessa temporada com a montagem de elenco do presidente que está à frente do clube. Então o Romário realmente chegou fazendo duras críticas pesadas ali, que realmente trouxeram ali na tarde de sexta-feira, nessa tarde de hoje, muita movimentação no meio do torcedor. E eu deixo isso daí com você. Concorda com a opinião do Romário? Acha que o elenco do Vasco é horroroso, é ridículo? Concorda que as eleições válidas são do dia 7? Deixa a sua opinião aí embaixo. O Baixinho chegando fazendo duras críticas. Eu acredito que o elenco também do Vasco não é horroroso e ridículo como o próprio Romário falou. Não é o melhor elenco do mundo, mas como eu falei já no início do vídeo, se a gente pegar o elenco do Vasco no ano passado e desse ano, o elenco desse ano é muito melhor ali que o elenco que foi rebaixado pela 4ª vez do nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir, que ainda temos novidades, mas estamos chegando sim ao fim do vídeo. E falar agora com relação a reforços. Primeiramente com o reforço que já está dentro do nosso clube, né? Que é o Andrei. O Andrei ali que tem contrato com o Vasco até o mês de agosto e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Daqui a dias, aliás, agosto não, perdão, até dezembro do final desse ano, e daqui a dias ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Isso é uma preocupação do Vasco, né? Um ativo do Vasco, é um jogador que pode render milhões futuramente, tem apenas 23 anos, tem se destacado, é um dos principais nomes do Vasco nessa temporada com o Marcelo Cabo na frente, e segundo notícias, o Vasco busca e iniciou conversas pela renovação do meio-campo do Andrei, que tem contrato com o Vasco, volto a repetir, até 31 de dezembro desse ano. Porém, o Pássaro, em entrevista ali a essa página esportiva que eu já falei no início do vídeo, ele disse que vai trabalhar para renovar o contrato, mas é muito incerto o que vai acontecer.
mas o nosso desejo, no caso o desejo do Pássaro e do Vasco da Gama, é que o Andrei permaneça vestindo a camisa do Gigante da Colina. É um trâmite muito grande, a gente sabe disso, não passa somente pelo desejo do Andrei, pelo desejo do Vasco, passa pelo desejo do empresário que ele tem, passa pelo desejo de propostas que cheguem na mesa do Andrei e do próprio empresário. Então realmente é uma situação muito complicada, envolve dinheiro, envolve ali um aumento salarial, envolve renovação por mais anos, envolve multa rescisória. Então é um trâmite muito grande. Esperamos que o Vasco possa sair com a solução. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro, ele ainda pode terminar a Série B vestindo a camisa do Vasco, mas ainda tem ali no meio do ano janela europeia, pode fazer com que o Andrei saia de graça do Vasco da Gama. Então realmente é uma situação preocupante que o Vasco tem que correr contra o tempo para fazer essa renovação. E falar aqui com relação rapidamente também, antes de falar sobre o Nicolas Diego Fernandes. Hoje pela parte da manhã, o Vasco confirmou aí a contratação do Diego Fernandes, o meia assinou o contrato com o Vasco, ele é um meio campo paraguaio, inclusive jogou com o Matias Galarza pela seleção paraguaia sub-20, os dois foram convocados durante o mesmo período, é um amigo pessoal do Matias Galarza, ele se recupera atualmente de uma fratura no 5º metatarso do pé, mas já em breve poderá fazer a sua estreia pelo sub-20 do Vasco da Gama, chega, né, para estrear pelo sub-20, para jogar pelo sub-20, assim como o Matias Galarza, e quem sabe, tendo um grande destaque, poderia reforçar o profissional durante essa próxima temporada. E falar agora rapidamente para encerrar o vídeo também com relação ao Nicolas. Nicolas é um atacante do Paysandu que vem tendo um grande destaque nessa temporada, acredito sim que é um dos principais atacantes ali do norte do Brasil, principalmente ali daquela área norte e nordeste. O Nicolas é um dos grandes atacantes, desejo de grandes clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje pela parte da manhã eu fiz um vídeo falando sobre uma possível vinda do Nicolas e não parou por aí, porque tivemos notícias que hoje pela parte da manhã o Nicolas ali, que já havia removido a sua foto com a camisa do Paysandu no perfil do Instagram, e hoje ele tirou ali a biografia dele onde estava escrito atleta do Paysandu e agora está somente escrito atleta, dando a entender que estava no fim de um possível vínculo contratual com o Papão. Será que tem alguma coisa acontecendo? Trouxe notícias no vídeo pela parte da manhã que o rendimento dele caiu muito. O Nicolas de 3 meses atrás, antes de receber propostas do Vasco, não chega nem perto do Nicolas de hoje em dia. Será que tá vindo vestir a camisa do Vasco? Será que vai ser um reforço do Gigante da Colina? O Pássaro falou que quer trazer para o Gigante da Colina um centroavante que saiba cabecear e saiba chutar bem, e seja grande. 3 características semelhantes demais ao dos grandes pontos fortes do Nicolas. Será que é ele que está chegando para o Gigante da Colina para ser o reserva do Germancano? O que você acha aí dessa possível contratação? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tranquilo? Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir agora sim para se inscrever no meu canal, no nosso canal, aliás, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí para todos os seus amigos vascaínos e também passa lá no canal do Leonardo Moreira, dá uma moral pro amigo, se inscreva, chega lá, fala que veio pelo canal do Gigante, ajude Vascaína, ajuda a Vascaína, que eu sempre vou falar aqui no meu canal. Tranquilo? Grande abraço a todos, vamos que vamos, tenham uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus, aproveitem com a família e tenham também um ótimo final de semana. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!